Bom dia, pessoal. Eu vou iniciar esse vídeo explicando primeiramente o título para que ninguém aí fique assustado. O título, como vocês já viram, é Relatório do Paciente à Psiquiatria, ok? Quem é o paciente? Sou eu mesmo. Por que eu decidi publicar isso? A maioria das pessoas esconderiam isso. Talvez até o próprio psiquiatra falasse: acho melhor você deixar escondido, não fale disso, as pessoas vão... Porque o povo brasileiro é muito ignorante. O povo brasileiro não poupa. O povo brasileiro não tem dó. O povo brasileiro bate pesado. Mas eu decidi correr esse risco. Então o que acontece? Eu sou um paciente psiquiátrico. Agora, o fato de eu ser um paciente psiquiátrico, que tem muito preconceito no Brasil, não significa que eu seja louco das ideias. Embora alguns sejam, alguns realmente são, mas não é o meu caso. Eu já fui taxado de esquizofrênico e outras coisas mais. Então tem os extremos, né? Um vai lá e exagera dizendo que eu sou esquizofrênico. E tem gente que vai no outro extremo, dizer que eu estou fingindo, que eu não tenho nada. Cabe ao psiquiatra julgar isso daí, não a mim e nem ao povo. Eu vou iniciar então, esse vídeo vai ser bem chato, porque eu vou ter que ler a maior parte do tempo. Eu não tenho condição de passar todas as informações falando direto, então eu vou ter que ler, eu vou ter que recorrer ao texto para me expressar um pouquinho melhor. Então eu vou começar essa leitura, como eu disse, é bem chato. Se você não gosta de uma coisa chata, ainda mais falando sobre psiquiatria, pare de ver esse vídeo, porque vai ser bem chato. Mas eu vou fazer isso, porque eu entendo que vai ser bom eu expor esse assunto. Talvez alguém aí que esteja passando por um problema psiquiátrico, que dificulte o seu convívio na sociedade, que dificulte até de você arranjar um trabalho, como é o meu caso, né? Tem muita gente aí, já me falaram, tem gente que fica aí fofocando, dizendo que eu sou vagabundo, que eu não trabalho porque eu não quero, né? E vários outros adjetivos aí que usam erroneamente, e eu quero falar sobre isso. Eu vou abrir aqui no Word, que eu já deixei aqui preparado. Então tá aqui. Como eu disse, vai ser uma leitura bem chata, minha voz é cansativa, já me falaram isso, minha voz dá sono nas pessoas, mas é a única que eu tenho. Então vamos lá. Vila Copel, Reserva do Iguaçu, Paraná. Segunda-feira, 25 de julho de 2016. Relatório do paciente à psiquiatria, julho 2016. Fobia social, ansiedade, depressão, esquiva. Dia 2 de julho comecei a tomar remédios prescritos pelo psiquiatra de Guarapuava. Não usei o medicamento léptico, como é para eventos de crise grave, preferi evitar. Usei só os medicamentos Venlift, OD e Eslex durante 15 dias na dose recomendada. Tive sintomas de tontura e náuseas na primeira semana. Na segunda semana houve um efeito colateral de sinusite e tosse que piorava durante a noite. Ainda estou com tosse, mas já melhorou. Não senti nenhum efeito ou mudança de humor, como ficar mais elétrico, extrovertido ou bem-humorado. Continuo o mesmo fleumático, calado e misantropo de sempre e com a mania de isolamento, evitação ou esquiva. Sem vontade de sair de casa, só saio às vezes, tendo o cachorro como companhia, e só caminhamos por trilhas onde as pessoas quase não frequentam nem aparecem. Isso pode parecer muito mal educado ou estranho, mas eu não gosto de encontrar humanos na rua nem no asfalto, então eu sempre evito ir onde eles estão. Tenho repulsa a cumprimentos até dentro de casa. Interrompi o uso dos medicamentos após os 15 dias previstos. Foi feito um exame de sangue e hormônios pela prefeitura a pedido do psiquiatra de Guarapuava.
O exame já chegou aqui, mas logo em seguida eu tomei a decisão de trocar de psiquiatra por achar muito complicado ficar indo para Guarapuava devido à distância. Então prefiro um psiquiatra mais próximo, talvez no Candói. Isto gerará um gasto inicial e ter de refazer o exame, mas economizará tempo e será melhor para mim. Além de que até ao Candói posso ir sozinho de ônibus, sem a necessidade do acompanhante. Fiz um teste de exposição ao público em uma sala virtual na internet, utilizando o microfone e minha voz, sem ligar a câmera nem me mostrar. Por um lado foi bom, porque consegui conversar e interagir com as pessoas de longe e me senti bem. Por outro lado, vi que estava tremendo com ansiedade ou fobia, mas como não precisei digitar nada, não foi tão difícil. O uso do microfone facilitou a conversação com brasileiros que moram nos Estados Unidos, Canadá, Portugal, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Para ser sincero, eu preciso da ajuda da psicologia e psiquiatria para que as pessoas entendam que não estou fingindo e que é mentira isto que alguns dizem que eu não trabalho só porque não quero, como insistem em dizer e me acusar há anos. Desde o tempo da universidade, quando eu sinto aversão a um ambiente de trabalho ou público, por melhor que pareça, eu não consigo permanecer dentro. Lembro de que muitas vezes eu pegava meu caderno e ia embora das aulas por não suportar ficar naquele ambiente que para os outros acadêmicos era muito bom. Isto gerou muitas faltas que me reprovaram. Mesmo tendo passado em primeiro lugar no vestibular e ter sido selecionado como o primeiro estagiário do Departamento de Arte e Educação de Arte, após refletir durante 5 longos anos, decidi finalmente que era hora de desistir daquela promissora carreira de professor, porque eu simplesmente não suportava ficar 4 ou 8 horas dentro de uma sala de aula, senti que acabaria ficando louco ou explodindo com algum aluno. Deixa eu só conferir o tempo, 8 minutos. Eu tenho aí cerca de 5 minutos para concluir tudo isso. Espero que dê tempo. Já me questionaram muito porque eu não me informei para usar o conhecimento de artes em outra área, mas acontece que o curso de arte e educação era específico para o exercício em sala de aula, por ser habilitação e não bacharelado. Então, mesmo com o diploma na mão, seria completamente inútil porque o curso só prepara para a sala de aula. E fazer bacharelado eu até pensei na hipótese, mas isto exige do bacharel em música uma capacidade teórica muito acima do que sou capaz, porque teria que dominar o estudo da partitura e técnica vocal, o que eu definitivamente não tenho a menor condição de aprender. E por essa decisão eu nunca me arrependi. Eu coloco o meu bem-estar acima do interesse financeiro e por isso desisti da universidade. Quero um ambiente onde me sinta bem, mesmo que seja bem mais simples e pobre. Por isso insisto em ser um microempreendedor individual, MEI, com a ajuda do Sebrae, e estou lutando muito para ser aceito como membro da minoria cultural e turismo no município de Reserva do Iguaçu, na calma, tranquila e silenciosa comunidade da Vila Copel, onde me sinto realmente bem. Posso ganhar muito menos do que ganharia caso estivesse trabalhando como professor concursado no estado, obviamente, mas o meu bem-estar é a minha prioridade e acredito que o ambiente da cultura e turismo possam me propiciar as condições em que primeiro eu me sinta melhor como pessoa e a longo prazo, com acompanhamento profissional adequado, possa conseguir fazer disso um trabalho honesto e que confira dignidade. Mas se o ambiente não me fizer bem, como se diz, eu já vi esse filme antes, eu vou acabar desistindo, produzindo muito pouco ou sendo demitido outras vezes, tanto por decisão minha quanto por ter meu perfil muito quieto reprovado pelos avaliadores do Estado, como já aconteceu. Não é por um privilégio ou capricho que peço, mas é por uma questão de saúde mental que preciso estar inserido em um ambiente de trabalho mais calmo e onde possa confrontar os medos e fobia que sinto da sociedade de interagir com humanos, onde eu não seja tão cobrado por ser quieto e reservado, fleumático e misantropo, mas desta vez seja melhor compreendido pelo serviço social público e privado. As pessoas olham apenas para o meu corpo, percebem que eu ainda posso aguentar puxar um carrinho de mão cheio de pedras em uma construção como servente de pedreiro, ou então posso ir plantar na terra, fazer uma estufa de alface no meio do mato e sair vender de casa em casa, e por isso julgam que eu só não trabalho porque não quero.
Mas esse julgamento com base apenas na aparência, a meu ver, é um tanto cruel porque não param nem um segundo para considerar que um corpo aparentemente saudável pode esconder uma mente doente e que até mesmo nunca foi tratada, como acredito ser o meu caso. No colégio, era conhecido como o tímido, quando aquela timidez escondia um problema que ao longo dos anos evoluiu para a fobia social, depressão, comportamento excêntrico e misantropo, o que, se não for adequadamente diagnosticado e tratado, pode acabar muito mal. Eu já soube de casos em que, por não ser ouvida nem compreendida pela sociedade, a depressão levou ao desespero e a pessoa acabou se suicidando. E isto não é nenhuma brincadeira. O tratamento da mente para a alma pela psicologia e psiquiatria é tão importante para a vida humana quanto deve ser o coração para o corpo. Então, um corpo capaz de trabalhar em um determinado serviço não significa que aquela alma e mente estejam preparadas da mesma forma. E forçar uma pessoa a trabalhar em um ambiente em que ela se sinta mal, como era para mim a sala de aula, é algo que com o tempo pode se tornar uma verdadeira prisão, além de poder colocar em risco a vida dos colegas e a minha própria, quando for manusear alguma ferramenta ou máquina, por exemplo. Sei que me chamam de vagabundo porque não me veem plantando nada na terra nem sendo servente de pedreiro na construção. A esses eu prefiro não responder nada e passo a palavra aos profissionais da saúde que estudaram para isso e estão devidamente qualificados e preparados para serem os juízes da causa. Mas, mesmo que o maior psiquiatra do mundo se levante para sentenciar que eu não trabalho porque não quero ou sou um vagabundo, eu vou me levantar do outro lado e rebater esta triste acusação. É verdade e fato que não trabalho, mas não porque sou um vagabundo, mas porque querem me forçar a apenas pensar em ter dinheiro ou sobreviver, quando eu avalio o meu bem-estar mental e não apenas o corpo físico. Eliseu Barbosa, paciente psiquiátrico. E aí eu coloquei o meu endereço de e-mail. Então, pessoal, o tempo deu bem certinho. 14 minutos, aí eu tenho mais cerca de 1 minuto para falar. Então tá aí. Eu sou um paciente psiquiátrico, tenho vários problemas. Eu tô falando assim à vontade porque não tem ninguém aqui. Claro, eu tô falando só com uma máquina, que é essa câmera. Então eu tô sozinho, não tem ninguém aqui. Eu não tô tremendo, né? Mas porque o meu problema aparece com os seres humanos. E como não tem nenhum humano, as pessoas vão falar: mas você é normal, cara, você tá bem, você tá conversando bem. Me coloque junto com humanos, principalmente diante de público, com aquele... Os psiquiatras sabem bem o que é. Quando a pessoa é exposta a público, no caso eu que tenho fobia, aí que eu começo a tremer. Aí que eu passo mal, porque tanto com público não precisa ter muita gente. Por exemplo, se eu tiver... Eu vou citar um dia que aconteceu comigo, que foi, acho que, a minha pior crise. Aconteceu lá no Tribunal Regional... É regional que fala? Enfim, a vara do trabalho em Guarapuava. Eu tinha uma questão lá e eu fui sozinho. Não tinha ninguém junto. Cara, depois que acabou, eu tive que me agarrar no corrimão da escada, de tanto que as minhas pernas tremiam, não era só a mão, eu quase não parei em pé, eu tive que esperar as pessoas descerem a escada para depois eu conseguir descer. E eu entro em crise mesmo, eu passo mal de quase não conseguir parar em pé, não consigo falar, minha boca trava, as mãos trêmulas, não consigo nem escrever meu nome e outras coisas que acontecem. Mas então eu vou parar por aqui porque o meu tempo já esgotou. Mas eu só escrevi isso e publiquei para que, se você é uma pessoa que tem esse tipo de problema, saiba, busque tratamento. Não pense que isso é timidez, não caia nessa conversa fiada. Pode ser doença, pode ser fobia, pode ser depressão, e isso é muito grave, pessoal. Se você tem algum sintoma que você, diante de figuras de autoridade, diante da exposição ao público, você se sente mal, procure ajuda,
de preferência de um psiquiatra, mas se não tiver, pelo menos converse com um psicólogo, porque isso é muito grave, muito grave. Então é para alertar as pessoas que eu decidi gravar isso. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.